Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo bem com vocês? Tudo na paz, graças ao bom Deus, mais um dia, disciplina de anatomia humana, que eu estou trabalhando, professor Ederson Witz, sistema respiratório, e hoje, pessoal, eu vou estar falando sobre a pleura, né, sobre as pleuras. Tá lembrando que esta aula é uma sequência de aulas, então se você não assistiu o anterior, dá uma verificada lá, está aí nessa playlist. E peço para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, comentar aí se você puder, tá? E vamos tocar ali o barco. Então, pessoal, pleura. O que é a pleura? A pleura, pessoal, ela nada mais é que um saco seroso, tá? Completamente fechado, que reveste os pulmões. Então, se você olhar essas imagens aqui, nós vamos ver, ó, pulmão direito, pulmão esquerdo. Nessa imagem aqui, pessoal, à esquerda, e nessa imagem aqui, perdão, à direita, e nessa imagem aqui à esquerda. Nós temos, pessoal, um tipo, né, um tipo de tecido conjuntivo que reveste os pulmões. Esse tecido, pessoal, ele é um saco seroso. Essa palavra serum vem de soro, né, ou seja, vem de um tipo de substância bem similar à parte plasmática ali do sangue, né? Esse saco, ele vai revestir tanto o pulmão direito quanto o esquerdo, tá? E esse saco, pessoal, ele atua protegendo os pulmões e também favorecendo, né, com que ele consiga se movimentar, né, inflar, né, de forma segura, tá? Essas pleuras, elas estão localizadas sobre os pulmões, tá? Como eu disse para vocês, na região do tórax. Essas pleuras, elas ficam, então, limitadas por essa caixa torácica, e quando o pulmão se expande, essa pleura ela vai como se fosse um lençol cobrindo os pulmões, tá ok? Um detalhe, pessoal, é que essas pleuras, esses sacos, né, pleurais aí, ele não vai preencher todo o pulmão, tá? Então, se vocês observarem, né, vocês vão ver que o pulmão ele vai se estender até a região do rebordo costal aqui, né, na sétima costela, né? Então, se você contar, você vai ver que aqui próximo à sexta cartilagem costal é onde vai se limitar a pleura, tá? Então, a pleura ela vai se limitar aqui até próximo à sexta cartilagem costal. A partir dessas cartilagens costal aqui, é por isso que possibilita, né, fazer um procedimento de uma punção para colher essa coleção que pode aparecer, né, que é o aumento da secreção pleural, do líquido pleural. Então pode ser feito a toracocentese, geralmente é feito aqui próxima à sétima cartilagem costal, tá? A pleura ela é dividida, tá? Ela é dividida em duas lâminas ou dois folhetos, né? Que é a pleura visceral e a pleura parietal. Pessoal, essa questão aqui, quando vocês ouvirem, na anatomia tem muito isso, né, de pleural, visceral, parietal. Então, o que acontece? Essa questão é justamente pela proximidade, ou para onde está voltado essa estrutura. Então, olha só, eu tenho o pulmão e eu tenho alguma coisa, né, nesse caso aqui um saco pleural, está revestindo, como se fosse imagina, pessoal, imagina que o pulmão é, por exemplo, a sua mão. E você vai e pega uma sacola, imagina uma sacolinha dessas do mercado e tampa a sua mão. A sua mão seria o pulmão. E essa sacola que você está colocando seria a pleura. Então, eu tenho um saco que está revestindo a sua mão, em contato ali com a sua mão. Essa pleura que está voltada, está revestindo a sua mão, ou essa sacola, como exemplo, é chamada de pleura visceral, ou seja, ela está em contato, está voltada para essa víscera. Agora imagina que essa mesma mão sua,
com uma primeira sacola colocada, e agora você coloca uma outra sacola sobre essa sacola na sua mão. Então agora você tem duas lâminas, ou dois sacos envolvendo a sua mão, que seria um exemplo, o pulmão. Essa segunda outra sacola é chamado de parietal, ou de fora. Então a sacola mais externa. Essa parietal vem de mais de fora, mais externo, entendeu? Então, fazendo uma analogia com a mão e com as duas sacolas, a sacola que está em contato com a sua mão é a parietal, a visceral, a que está em contato com a víscera. A víscera, no caso, é o pulmão. E essa segunda sacola é a parietal, a que está mais externo à sua mão, tá? E fazendo a comparação, é justamente as pleuras que nós temos aí, tá? Então, nós temos, pessoal, duas pleuras. Olhem nessa imagem aqui, ó. Uma pleura que está em contato diretamente com o pulmão, que é esse cara aqui, e uma pleura que está externamente, mais próximo, nesse caso, às costelas, ou seja, a caixa torácica. Então, essa pleura de fora é a parietal e essa pleura de dentro é a visceral. Então, são duas pleuras aqui. Aqui nessa imagem tem um exemplo, né, de um pulmão, no caso, insuflado e o outro desinsuflado, tá? Então, percebam, pessoal, que essa pleura ela vai revestir as duas vão revestir o pulmão, só que uma vai ter em contato com a víscera, que é a visceral, e a outra vai estar mais externa, que é a parietal. Então, ela vai limitar o seu espaço ali, aonde que é a localização, onde que o pulmão vai trabalhar, tá ok? E, pessoal, também é importante de aproveitar essa imagem, em caso, por exemplo, de um mergulho autônomo, né, a pessoa vai mergulhar. Quanto mais profundidade você submergir, mais alteração atmosférica, né, da pressão da água ali, né, vai resultar sobre os seus pulmões. Então, seu pulmão, quanto mais fundo você vai ir, mais pequenininho ele vai ficar no seu tórax. Então, é exatamente isso que essa imagem está mostrando, ó. Em algumas situações, o pulmão da gente fica tão pequenininho ali dentro, né, por conta dessa pressão. Então, eu preciso ter uma determinada força para conseguir insuflar esse pulmão aí, tá? E aí, naqueles aparelhos de mergulho, isso é uma curiosidade que eu estou passando para vocês, existe um conjunto regulador. Então, ele regula a pressão para que você consiga, mesmo em profundidade, fazer o ato de respirar, tá? Então, você consegue respirar lá, beleza? Então, a divisão, nós temos aí a pleura visceral, que é a mais interna, tá? A gente pode colocar o I aqui de interno, e a pleura parietal, que é a mais externa. A pleura parietal, quando o pulmão está cheio, ela que vai encostar aqui, ou vai ficar bem próximo das costelas, aqui da musculatura, aqui, né? E a pleura visceral é aquela que fica em contato direto com o órgão pulmonar, tá? Então é a pleura visceral, a mais interna. Quando o pulmão fica desinsuflado, ou seja, ele murcha, a pleura visceral vai ficar também murcha, né? Então ela vai diminuir também. E também, pessoal, relacionado a essa divisão, entenda que entre a pleura visceral e a pleura parietal existe um espaço, que é chamado de espaço pleural. Então, o espaço pleural é um espaço limitado entre as duas. É como se, lembra do exemplo da mão? A primeira sacola e a segunda sacola. Entre a primeira sacola e a segunda sacola, nós temos um espaço. Tá? Esse espaço é chamado espaço pleural. E nesse espaço, pessoal, existe a presença de um líquido, tá? Que é chamado de líquido pleural. Esse líquido ele vai banhar toda a pleura, tá? Toda a pleura, então esse líquido vai atuar ali no deslizamento, né? Vai ajudar na questão das tensões pulmonares ali, né? Que quando o ar entra, ele vai ajudar e vai evitar também o atrito, né, pessoal? Que imagina o pulmão o tempo inteiro insuflando e desinsuflando, né? Como que ele fica, né? Então, se tivesse um atrito, nosso corpo acabaria causando lesões ali, né? E comprometeria, tá? Aqui nessa imagem a gente consegue ver que a pleura ela se estende, né? Até a parte mais baixa aí dos pulmões. E por isso que eu falei para vocês que a gente consegue fazer uma coleta aqui sem ter risco de atingir os pulmões, tá?
Aqui é uma imagem anterior, aqui é uma vista lateral, né? Em verde aqui foi seccionado aqui na imagem, né? Aqui, pessoal, um corte que foi feito na estrutura. Então, eu tenho o pulmão aqui, eu tenho, né, a primeira pleura ali, né, que está em contato com o pulmão, que é a pleura visceral, é aquela que está encostado no órgão que eu falei para vocês. E aqui eu tenho a pleura parietal, que é a pleura que está externamente, tá? E entre as duas aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o espaço aonde tem o líquido, que é o líquido pleural. Então, o líquido pleural, ele fica nessa região aqui, ok? E esse líquido, pessoal, ele é produzido e ele é reciclado. Então, absorvido, produzido e reabsorvido. Então, existe uma coleção, ou seja, uma produção contínua desse líquido e uma reabsorção. Esse líquido ele tem que ter um determinado valor, ou seja, uma quantidade. É como se fosse um motor precisa de uma quantidade de óleo. Não pode ter muito e não pode ter pouco. Então, aqui é mais ou menos assim. Esse líquido chama-se líquido pleural. Ok? Esse líquido, pessoal, também é conhecido como surfactante, tá? É um líquido surfactante, que é produzido aí principalmente pelos alvéolos aí do tipo 2, tá? Então, esse líquido ele circula aqui. Uma outra curiosidade, pessoal, é quando o indivíduo, às vezes, ele tem um afogamento e ele faz a ingestão de água, né, para os pulmões, e essa água que chega nos pulmões, ela acaba, pelo esforço que a pessoa faz, acaba rompendo alguns alvéolos ali e às vezes até danificando a própria pleura. E aí entra em contato esse surfactante, esse líquido, com a água, e ele vai ter uma reação química e vai formar aquelas espumas. Então aquela pessoa ela acaba saindo, soltando aquelas espumas pelo nariz ou pela boca, tá? Aquilo ali é uma reação da água com esse líquido chamado surfactante, tá? Ok? Função da pleura, pessoal, ela é uma estrutura de revestimento, ou seja, ela protege, né, reveste os pulmões para proteger. Ela vai também, tanto para a questão de infecções, né, para não ter o contato, às vezes o indivíduo tem uma lesão aqui, né, então ela vai ajudar na proteção. Em caso, por exemplo, de um trauma de tórax, uma fratura aqui de costela, então ela vai ajudar nessa questão de proteção, não que não atinja os pulmões, dependendo da fratura, não tem jeito, vai acabar acometendo. Mas ela é uma das estruturas de proteção. E a outra, como entre as pleuras existe o líquido pleural, ele vai favorecer o deslizamento. Quando ele insufla e desinsufla, ele não tem um atrito, então ele permite o deslizamento e o pulmão consegue se expandir de forma satisfatória, tá? Isso é uma outra função que nós podemos considerar. E existe, pessoal, algumas condições que pode causar aí uma inflamação dessa pleura, né? Que nós chamamos aí, por exemplo, de pleurite ou pleurisia, né? Em que o indivíduo, por algum motivo, ele perde esse líquido ou ele tem uma quantidade menor desse líquido, né? Uma infecção, por exemplo, né? E aí ele acaba tendo um atrito entre as pleuras. Essas pleuras começam a se atritar e começam a se inflamar. E aí ocorre o aumento da produção do líquido pleural e aí o indivíduo tem um processo chamado derrame pleural, ou seja, um acúmulo desse líquido pleural aí, né? E pode acarretar em problemas. Da mesma forma que pode acontecer um pneumotórax, né? A pessoa tem uma fratura aqui de costela, perfura a pleura, perfurou a pleura, começa o ar que está entrando aqui nos pulmões começa a vazar para essa região da pleura e ele acaba comprimindo o pulmão, assim, o pulmão não consegue, um lado expande normal e o outro lado não consegue porque acumula ar e causa uma pressão. Então isso é chamado pneumotórax. Pode acontecer também o hemotórax, né, que às vezes essa costela acaba perfurando ali um vaso sanguíneo, né, uma artéria, veia ou capilares, e ocorre aí um acúmulo de sangue. Aí esse sangue vai ocupando esse espaço, e aí qual que é a consequência? Ele vai acabar comprimindo o pulmão não consegue se expandir da mesma forma que o ar ali, e a pessoa acaba desenvolvendo problemas respiratórios, ok?
Essas compressões, tanto na pleurite, pelo derrame pleural, né, quanto o pneumotórax, que é a presença do ar, quanto o hemotórax, pode comprimir os pulmões e ele não consiga realizar o seu processo, né, ele fica grudado, né, nós chamamos isso aí de atelectasia. Tá? Então, a atelectasia é uma das condições que podem acontecer ali, secundárias a esses tipos de lesões. Beleza? Aqui nós temos uma vista da pleura. Então, essa estrutura que nós estamos visualizando aqui brilhando é a pleura. Né? Aqui, ó, a gente consegue ver o profissional ele está removendo essa pleura, ó, a gente consegue ver esse líquido, tá? Esse líquido não, perdão, esse tecido conjuntivo, esse saco, é como um saco mesmo, uma sacola, igual eu exemplifiquei para vocês ali, beleza? Aqui mais uma vez, né? Aqui as costelas, né? Os músculos intercostais, os vasos intercostais, aqui o diafragma e aqui uma parte do pulmão, tá? Que nós temos. Então essa cavidade aqui é a cavidade torácica. Pessoal, muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe a todos vocês. Se puderem se inscrever no canal, compartilhar e comentar, eu fico muito agradecido, tá? E até a próxima. Valeu! Fui!